Olá, seja bem-vindo ao canal de Estudos Bíblicos Variados. Nesse vídeo irei abordar sobre a mensagem que Paulo considerou ser primordial no Evangelho, que ouvimos e devemos pregar. Como afeta a nossa fé e a esperança que nos proporciona. Se gostar, deixe seu like, compartilhe e ajude o canal. Rodrigo agradece. Significado de boas novas. No grego, a palavra evangelho, leia-se evangelion, significa boas novas ou boas notícias. Portanto, no Novo Testamento, dependendo da tradução que usamos, alguns textos poderão estar tanto como evangelho ou como boas novas, mas as duas palavras possuem o mesmo significado. E qual a mensagem primordial, ou a primeira, e talvez mais importante a respeito desse evangelho, ou boas novas, que devemos ouvir e transmitir? É isso que iremos analisar numa breve passagem das palavras do apóstolo Paulo, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Ele começa nos primeiros versículos, dizendo: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho, ou boas novas, que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Paulo começa lembrando aos irmãos da mensagem do Evangelho que ele passou a transmitir, e que este os manteve firmes e que era essencial para a salvação, caso contrário, a fé deles seria em vão. Que boas novas foi essa, que ele pregou? Ele continua. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui, Paulo mostra que o primeiro evangelho, ou boas novas que recebeu, e que passou a transmitir, foi que Cristo morreu pelos nossos pecados, e que depois ressuscitou. Jesus apareceu a Paulo duas vezes. A primeira foi a mais conhecida, na estrada para Damasco, onde Paulo perseguia cristãos, e um clarão o cegou, fazendo com que ouvisse a voz de Jesus. Portanto, quando Paulo diz o evangelho que recebi, podemos dizer que ele recebeu diretamente de Cristo, pois ali se provou para ele que Jesus tinha morrido e ressuscitado para nós. Ele ainda relata no capítulo 15, que Jesus, após ter sido ressuscitado, apareceu para os apóstolos e depois, mais tarde, para uma grande multidão. E depois inclui sua experiência de também ter se encontrado com esse Cristo. Então, ele deixa claro que o evangelho primordial, que era pregado e devia ser transmitido era a morte de Cristo pelos nossos pecados, e sua ressurreição. Ressurreição essa que nos abriria uma esperança, conforme veremos mais adiante. É por isso que ele continua com as palavras. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Mostrando que não importava quem recebesse o evangelho, ou essas boas novas. Era isso que eles passavam a acreditar e pregar. Veja a importância desse evangelho para a fé. Ele continua dizendo: E, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mostrando aqui, que a morte e ressurreição de Cristo é essencial para a fé e para a pregação. Ou seja, primordial. Ele relata no mesmo capítulo, que haveria dúvidas sobre essa ressurreição, ou que alguns a pregariam como mentira, ou que, se ela não tivesse acontecido, de que valeria nossa vida? Mas ele enfatiza. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Aqui ele nos abre a esperança do que esse evangelho nos proporcionaria, que também seríamos ressuscitados, assim como Cristo foi, ou seja, vivificados. Observem em comparação com o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 18, onde diz que Cristo é primogênito dentre os mortos. Paulo nos diz que Cristo foi a primícia, o primeiro de uma série, o primogênito dessa ressurreição, ou seja, uma ressurreição com esperança celestial, como se deu com Jesus, sendo o primeiro a ascender aos céus. Sobre essa ressurreição,
Sabemos que Elias ressuscitou uma pessoa, registrado no Antigo Testamento, e, também o próprio Jesus ressuscitou pessoas em seu ministério. Mas essas ressurreições foram carnais, terrenas, e essas pessoas morreram novamente. Então, não tem relação com a apresentada no texto de Paulo. Portanto, quando ele chama Cristo de primogênito, ou primícia dessa ressurreição, logicamente está se referindo a um tipo novo de ressurreição, em um corpo espiritual, para esperança celestial, ou seja, uma esperança para todos os que depositam fé nele, nós, cristãos. Mais adiante neste mesmo capítulo 15, veremos essa questão de corpo espiritual e carnal. Continuemos. Paulo agora aborda o que acontecerá no futuro, com Cristo empossado como rei, após ter morrido e ascendido aos céus. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Aqui ele mostra que Cristo reinará, até que todos os seus inimigos sejam eliminados. Isso está incluído domínios, sejam espirituais ou carnais, poderes e governos. Também, cita a morte, como a última desses inimigos, sendo eliminada de vez. Quando Paulo cita porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, compare essa autoridade dada a Cristo com o mesmo texto de Colossenses capítulo 1, mas agora os versículos 15 e 16. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Alguns, por interpretação, usam esse texto para dizer que Cristo foi criado, a primeira criação de Deus, o primogênito. Ou seja, ele nunca foi eterno, tornando-o assim parte da criação do Deus Pai, portanto inferior a ele. Mesmo não havendo nenhum texto bíblico que aponte que Cristo foi criado, se apegam a esse texto para justificar uma doutrina. Irei abordar esse texto em outros vídeos, mas, vamos para um resumo, e entender que não se trata disso. A palavra grega usada ali para primogênito, significa preeminente. Essa expressão não implica que Jesus foi a primeira criatura de Deus, e sim, que ele possui uma posição de primazia, de preeminência sobre toda a criação e sobre os demais filhos de Deus. O texto é sobre como Cristo se tornou o primogênito, o primeiro, preeminente como único herdeiro sobre toda a criação, assim como sua ressurreição, que foi a primeira, abrindo a esperança eterna celestial. E Paulo finaliza no raciocínio, dizendo no versículo 18, para que se torne o primeiro em todas as coisas, ou, para que em tudo tenha a supremacia, mostrado no contexto final. Então, ao dizer que Jesus era o primogênito da criação, ele certamente não estava dizendo que Jesus fazia parte da criação, e sim, que tem poder sobre a criação, relacionado com herança, ou seja, herdeiro sobre a criação, sendo os cristãos co-herdeiros com ele. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz sobre Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ele é o herdeiro, rei do reino de Deus com autoridade para destruir todos esses inimigos e por fim a morte. Agora, Paulo nos fala sobre como será nossa estrutura corporal, após sermos ressuscitados para essa esperança celestial. Ele continua. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível, é semeado em desonra e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Anteriormente, no texto, ele faz um raciocínio que Deus criou vários tipos de corpos, sejam de humanos, animais, aves ou peixes. Então, por lógica, ele nos ensina que nessa nova ressurreição seria um novo tipo de corpo, uma nova criação. Um corpo imperecível, ou imortal, eterno. Um corpo em glória, perfeito e puro, para ascender aos céus. Um corpo em poder, diferente de um corpo carnal e fraco.
E ele ainda compara, que seria igual à imagem do corpo de Cristo após a sua ressurreição, onde ele continua a dizer: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, no caso, Jesus, espírito vivificante. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, do céu. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Mostrando assim, que o corpo de Cristo seria modelo para esses novos corpos espirituais. E ele finaliza com as palavras diretas, sobre o assunto. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Agora, um mistério. Ele nos diz que no futuro, ao som da última trombeta, ou seja, no limiar das coisas que hão de vir, muitos teriam seus corpos transformados para um corpo espiritual, sem experimentar a morte. Algumas denominações chamam esse evento de arrebatamento. Vejam o que Paulo diz. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aqui, ele mostra que haverá pessoas que, no fim dos tempos, não dormirá, ou, interpretando, não morrerá, mas que seriam transformados, seus corpos alterados para o modo incorruptível, perfeito, imortal, ou seja, espiritual. Isso é uma visão maravilhosa, para assim poder se cumprir a esperança que Deus proporciona para todos nós cristãos, a morte sendo eliminada como o último inimigo. E esse evento é de uma magnitude, que Paulo chama até de mistério, pois está além de nossa compreensão material que conhecemos. Paulo, então, finaliza com as palavras: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Assim, o Evangelho, apresentado e transmitido por Paulo, é o que faz parte dessa obra. Que então possamos, todos os dias refletir sobre esse texto do capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Que possamos ter fé, e transmitir o verdadeiro Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, e que ressuscitou, como Rei do reino de Deus, e que em breve irá eliminar a morte para sempre. Nos dando, para nós, cristãos, seus seguidores e coherdeiros, uma esperança maravilhosa, uma ressurreição celestial, em um corpo imperecível. Que possamos assim dar honra e glória a Cristo, e a seu Pai, que proporcionou e sujeitou tudo a Ele, para que tudo isso fosse possível. Bom, espero que tenham gostado, deixem seus comentários, e sugestão de novos vídeos, e que a paz de Cristo esteja com todos.